palavra. Está escrito no Evangelho, escrito por João. Grande Deus, Glória a Deus, glória a Deus, grande Deus, aleluia, glória a Deus, glória. glória a Deus, Capítulo 21, irmãos. glória a Deus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 21. Glória a Deus, glória a Deus, Deus maravilhoso, aleluia, glória. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, na Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco que achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 poucos, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram-lhe brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente ao peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de ter jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos de outros, te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascesse e recostasse também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, é deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Esse é o discípulo que testifica dessas coisas e escreveu, e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Amém. glória a Deus, glória a Deus, Nós conhecemos, irmãos, muito bem esse relato que acabamos de ler aqui diante da Irmandade, nessa situação em que Pedro praticamente estava passando por aquela dificuldade,
porque ele sentiu aquela opressão, aquela prova, e o adversário, ele se apresenta, irmãos, é nos momentos que nós nos sentimos frágeis. O adversário nunca, ele vai se apresentar na minha e na tua vida, quando ele sabe que você está forte, cheio de fé, cheio de virtude. Mas quando alguma coisa de mal, alguma prova, alguma guerra se levanta, é o momento que ele se apresenta para querer desafiar a nossa própria vida com Deus. E nessa situação em que Pedro estava, por ele ter traído o Senhor, mas aquilo que Pedro fez, irmãos, foi o Senhor que permitiu, porque o Senhor sabia que muitas das vezes, irmão, para dosar um homem e uma mulher, ele precisa de algumas formas que muitas das vezes nós entendemos. Vejamos que até as grandes feras, elas conseguem ser domadas, o homem consegue domar, mas para domar o homem é muito difícil. Para dominar o homem é muito difícil, é cheio de egoísmo, é muito egocentrismo, sabe? O homem é cheio de vaidade, cheio de tantas coisas que é só Deus que consegue moldar o homem como assim Deus quer, para que use daquele homem. Porque quando Deus não tem, às vezes, o prazer de usar aquele homem, então Ele deixa que a pessoa se encha daquilo que tudo é da terra, da carne. Mas quando o Senhor quer usar alguém para a sua obra, o Senhor precisa dominar ele, o Senhor precisa domar ele, o Senhor precisa colocar ele muitas das vezes na morsa, precisa colocar ele, sabe, no aperto, para que se achegue aonde o Senhor quer que chegue. E muitas das vezes não é fácil. E nós observamos que Pedro era um escolhido, porque por mais que os defeitos e as falhas que Pedro tinha, mas não era um qualquer, foi um escolhido, foi Deus, foi o Senhor que escolheu ele. O Senhor mesmo disse: não foi eu que escolhi os 12, olha só, o Senhor até tinha já escolhido alguém para trair ele. O Senhor disse: não foi eu que escolhi os 12, e um de vós é um diabo. Olha só, é muito forte. Até o que ia trair, o Senhor tinha escolhido para ser o traidor. Então, só que o Senhor sabia que ia ser o traidor, mas não teria nele o arrependimento. Por mais que teve o arrependimento, ele não teve a força de esperar a misericórdia de Deus. Porque até eu acredito, irmãos, que se Judas tivesse esperado como Pedro conseguiu esperar, ele tinha alcançado a misericórdia do Senhor também. Só que vemos que Pedro, ele traiu o Senhor, se sentiu, sabe, de uma forma desprotegido de virtude, desprotegido de força para continuar a sua caminhada. E o Senhor permite muitas das vezes que alguma coisa acontece diante de pessoas, mas o Senhor nos justifica também diante de pessoas. Vejamos que muitas das vezes alguém até diz assim: Pedro, ele quis andar lá nas águas, tal, mas logo ele afundou. Só que ele andou por cima das águas. E o problema é que quem estava perto de Pedro, está escrito lá que aqueles seus amigos que estavam com ele no barco se preocupou em pular do barco e ajudar Pedro quando ele estava afundando? Nenhum deles. Só que como o Senhor permitiu que ele andasse por cima das águas e permitiu que ele se afundasse também, o próprio Senhor foi lá, estendeu a mão e levantou ele novamente. Porque é o Senhor que permite que nós desce, é o Senhor que permite que nós levanta, é o Senhor que permite que nós caia, é o Senhor que coloca nós de pé novamente. Porque se nós formos esperar por alguns que estão à nossa volta quando você está caído, pode esquecer. Se esperar, não, mas ele vai me ajudar, o outro vai me ajudar, aquele lá vai me ajudar, esquece. É nesses momentos que nós vemos que nós somos apenas dependentes de Deus de verdade, irmão. Por isso, tenha às vezes considerações por amigos, né? Alguns colegas, mas amigo verdadeiro, esse é Jesus Cristo e mais ninguém. Pode ter certeza disso. E vejamos que se não existe essa palavra, se não existe essa justificação, se o Senhor não vai encontrar com Pedro nesse dia e diante dos demais, o Senhor justifica Pedro diante dos demais, eu acredito que Pedro era um desclassificado e, por certo, até nunca mais seria falado de Pedro, nem nas Escrituras, até diante dos discípulos, porque todo mundo,
Não ia lembrar do Pedro que entrou na casa de Jairo e viu a menina ser ressuscitada, do Pedro que subiu com o Senhor lá em cima do Monte das Oliveiras e viu a transfiguração, do Pedro que andou por cima das águas, do Pedro que ajudou ali na repartição do pão, ali servindo aquela multidão. Ninguém ia falar, só ia falar: é o traidor, é o traidor. Só que o Senhor sabia que aquele traidor, o Senhor ia moldar ele de uma forma que seria um grande vaso na presença de Deus. E vemos, irmãos, que aqui o Senhor não tirou a posição de Pedro, o Senhor colocou ele em um alto patamar um pouco maior ainda, deu mais força para ele, mais condições ainda. Por isso que os demais não desclassificaram Pedro, porque era o Senhor justificando ele. E vemos até diante das religiões, se um irmão lá, vamos dizer, o ancião mais velho da cidade, ele erra, ele falha, se amanhã ou depois até há justificação, descobriram que aquilo não... Quando ele volta, ele não volta como o mais velho, ele volta como o último, ele volta como se fosse o menor entre eles. E aqui vejamos que o Senhor não tirou Pedro do mais velho, não tirou Pedro como fosse aquele que daria continuidade e os outros junto com Pedro, respeitando Pedro a posição que o Senhor tinha colocado. Porque se fosse pela religião, ia dizer assim: tá bom, Pedro, olha, eu vou te perdoar até porque eu estou aqui, eu sou misericórdia, e se eu não tiver misericórdia, então eu não sou esse Jesus Cristo que veio para perdoar e dar vida aos pecadores, então eu vou te perdoar. Mas no que você fez, Pedro, olha, esquece de ser discípulo, esquece de ser apóstolo, esquece que você vai pregar, você está sem liberdade, você vai ser perdoado, mas ó, sem liberdade, e respeita os demais dele, viu? Porque eles não me traíram, só que você traiu. Só que quando o Senhor perdoa, está perdoado, irmão. O Senhor não tem aquele negócio de perdão e fica lembrando do que fez no passado. O Senhor tem o poder de, quando Ele te perdoa, o passado é apagado. Ele nunca mais lembra daquilo que você fez, daquilo que aconteceu. É a misericórdia de Deus nessa palavra. Por isso eu dou glória por essa palavra. Porque os homens, você pode fazer a vida inteira o certo, você pode ter feito a vida inteira o melhor, um erro teu, esquecerão tudo que você fez de bem, mas não apagará da tua vida o erro e a falha que você cometeu. É por isso que, bem-aventurado, estamos aqui servindo a Deus e não estamos servindo o homem, porque o homem é mau, o homem quer ver teu mal, o homem quer ver você caído, o homem quer ver você debruçado, jogado, amarrado. Mas Deus é amor, Deus é misericórdia, e por essa palavra Ele já veio te dizer: não seja você mal contigo mesmo, porque Deus, quando Ele te perdoa, Ele esquece e ainda você continua lembrando. Vocês conseguem entender isso? Olha, Deus, quando Ele perdoa um homem, Ele não lembra mais, porque senão ficaria: mas ó, eu estou te perdoando, mas ó, aquilo lá vai ficar assim, né? De vez em quando eu vou estar te lembrando. Não, meu irmão, Deus esquece. Ele tem um poder tão grande, Ele te perdoa, Ele tem um poder de apagar dele mesmo aquilo que você fez, porque senão não é perdão. Só que o próprio homem que Deus perdoa, muitas das vezes ele fica aí: mas acho que está acontecendo isso porque eu fiz aquilo, acho que, sabe, Deus perdoa e você não consegue se perdoar. Deus perdoa e você não consegue tirar da mente aquilo que aconteceu. Hoje o Senhor quer passar um apagador, o poder de Deus vai tomar a tua mente, para que você lembra que uma vez levantado está levantado, uma vez restituído está restituído, uma vez perdoado está perdoado, uma vez que Deus falou eu te amo, Ele vai te amar, uma vez Ele disse você vai entrar no... está decidido. É forte, irmão. Eu acredito que eu nunca preguei isso daqui, mas olha que forte que o Senhor está me dando aqui. Essa palavra aqui está entrando hoje na raiz de amargura de alguém. Olha, o Senhor está te levantando para nunca mais você cair e mostrar que quem Deus justifica está justificado. Você acredita? Não, glória a Deus, gostoso por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas Pedro, enquanto ele estava naquela situação, o adversário abusou, porque o Senhor tinha tirado ele da pescaria. E o problema é, irmão, que quando o homem não consegue se perdoar e quando ele erra diante de Deus, a primeira coisa que ele faz é voltar da onde o Senhor tira. Se o Senhor tira ele de um vício, quando ele para de servir a Deus, a primeira coisa que ele faz é no vício. Ele vai para a cerveja, ele vai para a pinga, ele vai para o crack, ele vai para a droga. O Senhor vai e tira ele. O Senhor fala: estou tirando você, estou te limpando. É um servo de... Mas, irmão, no decorrer da vida, a pessoa pode ter os seus deslizes, suas mancanças, seus erros, suas falhas. Não somos fortes o tempo inteiro.
E é nesses momentos que nós precisamos entender o que é a misericórdia de Deus e nunca se apartar dela. Porque está escrito que o justo ele pode cair 7 vezes Deus levanta. Só que o problema é que tem muita gente, por causa da religião, uma vez que ele cai, ele se considera caído e não quer mais se levantar. E a pessoa caída, ele vai se lambuzar, ele vai errar cada vez mais, ele vai se afundar cada vez mais. Por quê? Colocou na cabeça, não, mas a religião, a igreja, o irmão falou para mim que eu pequei para a morte. Aonde está escrito? Existe pecado para a morte. Mas qual é o pecado? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E precisa entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Glória. É um assunto muito profundo, esse que nós vamos entrar em detalhe agora. Mas às vezes um erro e uma falha faz a pessoa cair numa profundidade tão funda que ele próprio parece que não alcança mais a mão de Deus, a misericórdia de Deus. E hoje está aqui essa palavra, irmão. Que palavra poderosa. Porque uma das blasfêmias contra o Espírito de Deus é você achar que o teu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. E isso é blasfêmia. Porque o que é o Espírito de Deus? O que é o Espírito Consolador? Ele veio para quê? Para renovar o homem e convencer o homem do pecado. Como que ele pode convencer o homem do pecado? Se o homem não peca, o homem não pode pecar, o homem não pode falhar, como ele vai convencer? Para que ele veio? Para convencer o pecador. De quem é o pecador? Somos nós, que pecamos todos os dias. É por isso que dentro de nós existe esse VIP, é o Espírito Consolador que vai nos... eu errei, mas eu não posso errar mais. É o que é isso? É o Espírito Santo nos convencendo. É por isso que a palavra diz que Deus ama o pecador, não ama quem vive na prática do pecado. Porque o pecador, reconhecendo que ele é pecador, ele está sempre prostrado aos pés dizendo: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me perdoa, Senhor, errei de novo, Senhor, tem misericórdia desse corpo que me leva à vaidade, que leva a erro, que leva às falhas, tem misericórdia. E é nesse momento que Deus olha e fala: eu estou tendo misericórdia. Essa palavra é mais uma palavra de misericórdia para a igreja. Vocês estão aceitando ela? Dá uma glória para ela. Glória a Deus. Porque se fosse ver diante desses aqui, e eu até acredito, irmão, que quando Pedro chamou os demais para pescar, alguém disse assim: ó, o Senhor já tinha tirado ele, mas ó, como ele traiu, eu acho que ele não tem mais nada de Deus, mas já que ele é mais velho, vamos acompanhar então. Mas tipo assim, acompanhar para ver o que seria. E o Senhor sabe como trabalhar. Imaginamos, irmãos, naquela noite toda, eles pescando. Pedro era um exímio pescador, ele vivia da pesca. Você imagina a noite toda, e rede para cá e rede para lá. Os pensamentos dos que estavam em volta passavam. Por causa dele, até nós estamos pagando preço. Ó, traiu o Senhor, por causa dele, ó, nós estamos praguejados, nós estamos aqui, ó, não pega nada, por causa dele, porque ele traiu. Só que o Senhor sabe como trabalhar. É chegando no amanhecer, que o Senhor chega lá na praia. E olha como que o Senhor chega. Oh, seus safados! Oh, seus sem vergonhas pecadores! Foi assim que o Senhor chegou? Filho! Santo Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia, Jesus! Que coisa linda que essa palavra. Glória a Jesus! Sabe por que vocês não pegaram nada? Porque vocês estão com pecador aí, ó, que me traiu, que falou que não me conhecia. É por causa disso. E vocês têm coragem de estar andando com eles? Foi isso? Se fosse um dos cristãos que existem por aí, se diz religioso, é o que fazem. O irmão que erra, que falha, em vez da igreja dizer: irmão, vamos se unir com aquele irmão que caiu, vamos ajudar ele, vai visitar ele. Sabe o que dizem? Olha, não salga mais, hein? Não passa na casa dele, não vai visitar aquele irmão. Glória a Deus! Oh, cuidado de ficar andando com aquele lá, hein? Você viu o que ele já fez? Você viu o que ele fez? Você viu o que ele errou? Não passa perto, não anda com ele. E o que era para fazer? Os fortes ajudar quem? Os fracos? Não, mas parece que os fortes têm que ajudar forte. Forte tem que andar com forte. Forte não pode andar com fraco. Era como que o Senhor, se ele viesse só para os fortes, você acha que ele ia na casa de Zaqueu? Você acha que ele ia deixar aquela pecadora chorar nos pés dele, enxugar com os cabelos, como o Simão estava dizendo? Se ele soubesse quem é essa mulher, ó, ele não deixava ela fazer o que estava fazendo. Mas o Senhor sabia que ela era pecadora. É
muito forte. Por isso que o Senhor tem, quando o Senhor livra nós da religiosidade, irmão, é gostoso de servir a Deus. Sabe por quê? Você nunca mais despreza um pecador. Você nunca mais despreza uma pessoa cheia de vaidade. É esse que você encosta, é esse que você abraça, é esse que você ama de verdade. Por isso dá uma glória por essa palavra hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra poderosa que Deus está mandando para nós essa noite, irmão. Mas olha a misericórdia. Filhos, tendes alguma coisa para comer? Porque a preocupação de Pedro, por certo, era dizer assim: agora já que eu traí o Senhor, como que eu vou viver? Ele tirou da pescaria, mas ele prometeu que ia me ajudar, ele prometeu que ia estar do meu lado. Mas agora eu traí ele, ele vai afastar de mim, vai me abandonar. E ó, como que eu vou fazer? Eu vou voltar a pescar. Mas o Senhor não se arrepende do que faz. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Que no entanto o Senhor fazia a pergunta que Pedro estava preocupado: tendes alguma coisa de comer? Só que lá na praia já tinha pão, peixe sobre as brasas. Porque o Senhor não precisava do peixe que ele estava pescando. Mas se a preocupação sua, Pedro, é pescar, então lança então a rede para o lado direito agora. Quando lançou, irmão, a noite inteira não pegou nada. Quando lançou a rede se encheu de 153 grandes peixes de uma vez só. Vocês conseguem entender o poder de Deus? Por isso, irmão, hoje essa palavra está vindo para a justificação de alguém. O Senhor precisa te justificar na sua casa, na sua vida, aonde você mora, onde você trabalha. E esta palavra está chegando para uma justificação da tua vida. Você acredita nisso? Glória! Porque você pode até entender que Deus te perdoou. Você pode até entender que o teu nome continua escrito no livro da vida. Mas vai ter sempre alguém do teu lado jogando pedra, te escorraçando uma vida inteira. Mas essa palavra vai te justificar por esses dias. Você acredita nisso? Que alguém que te odeia, não quer ver o teu bem e acha que você vai para o inferno, vai ter que colocar a mão na boca e vai ter que dizer: não, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. A justificação de Deus vai chegar por esses dias na vida de alguém por essa palavra. Então, glória bem gostoso. O Senhor vai te justificar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a rede foi lançada, não podia tirar por causa da multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele estava até nu, irmão. Estava nu. Ele cingiu a túnica, porque estava nu. Ele lançou-se ao mar. Vejamos, irmãos, ele tinha errado, ele tinha falhado. Só que o temor de Deus estava no coração. Enquanto o temor de Deus está no coração de um homem, porque vida tem lá. Quando acabou o temor, a pessoa pronta o que quer, faz o que quer, fornica, trai, peca, rouba, mente e já não sente mais nada, acabou. Aquilo ali está apagado, o Espírito Santo já não está mais nele, não tem mais vida. Porque a pessoa que não tem vida não tem mais sentimento. Mas aqui nós vemos que automaticamente ele já se lançou no mar de vergonha, já colocou a túnica. Imagina o temor que ele tinha, temor que estava no coração dele. Glória. Esse foi se achegando na praia. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, sendo quase 200 cômodos. 200 cômodos era 100 metros. 100 metros de distância, pouca coisa. Levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali o quê? Brasas e um peixe posto em cima e pão. Olha que coisa maravilhosa. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, sendo tantos que não se rompeu a rede. Ali já foi outro milagre. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, olha aí, semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho, isso aqui comove demais, irmão. Isso aqui é muito forte. Simão, filho de Jonas,
Amas-me mais do que estes? Forte demais. Glória a Deus. Podia ter servido todo mundo. Glória a Deus. Falar, ó, Simão, fica aí do lado aí. Você não, tá? Você me traiu, você nem sabe quem eu sou, não me conhece, me praguejou. A hora que eu mais precisei de você, você me abandonou. Agora você vai... Não, você fica aí. Mas o primeiro a perguntar foi ele: Simão, filho de Jonas, amas-me? E vejamos que quando é o Senhor, ele vai falar com ele. Já na hora da chegada, quando ele já chega perto do Senhor, que imagina, Pedro já esperava isso. Olha, estou vindo aqui, estou nu, estou pescando, estou onde ele me tirou, falou para mim nunca mais ser pescador, eu era pescador de homem, não de peixe. Fiz tudo errado, neguei ele 3 vezes. Pode esperar que agora ele vai vir com palavras pesadas. Senhor, vim, jantai. Tem comida aqui, ó. Você está preocupado? Tem pão já aqui, prontinho, está aqui quentinho para você. E o Senhor dando, ainda servindo eles. Glória a Deus. Ele por certo não veio trocar uma palavra, mas Pedro ainda esperando, mas vai chegar a minha hora, eu sei que eu vou apanhar, eu sei que eu vou ouvir o que eu não quero ouvir. Mas que palavra que ele ouve? Pedro, você me ama, Pedro? Você me ama? Glória a Deus. Por isso, irmãos, nós que estamos na frente do povo, nós precisamos entender, irmãos, que se o Senhor nos colocou para apacentar, nós temos que pedir para o Senhor misericórdia para apacentar. Se o Senhor que tinha todo o direito de escorraçar Pedro, de dizer para Pedro: você não vai no céu, você não é meu discípulo, você não serve. Ele tinha, porque ele era santo, ele era perfeito. O que esses homens acham, irmão, de tirar a liberdade, de mandar os outros para o inferno, de achar que não merece, você não pode tocar mais, você não chama mais hino, ó, se você quiser tomar Santa Ceia, você pode, mas ó, era bom que você não... Quem são esses homens? Quem são? Meros homens, pecadores, errantes, faltosos, que só Deus sabe o que são, às vezes dentro de casa, com a esposa, com os filhos, onde passa. Porque muita gente só se mostra crente dentro de igreja, paletó, gravata. Irmão, por isso que a maioria que vai ficar de fora não são muitas vezes os que estão lá fora, porque os que estão lá fora não conheceram misericórdia, não conheceram a palavra de Deus e vão ser julgados pelas obras. Os que mais vão ficar de fora são os religiosos que estão dentro da igreja, sabem da verdade. O primeiro mandamento é amar a Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Mas só da boca para fora diz que ama a Deus, mas também não ama. E o próximo que era para amar, escorraça, mata, joga fora. Glória a Deus. Por isso que no dia do acerto, irmão, quantos que vão olhar vai dizer: olha lá, o ancião está vindo. E o Senhor vai dizer: apartai-vos em mim que não vos conheço. Olha lá, o diácono está chegando. O Senhor vai dizer: apartai-vos em mim que não vos conheço. A irmã da piedade está vindo. Apartai-vos em mim porque eu não conheço. Aí daqui a pouco vai vir aquele manquinho que às vezes não dava nada dentro da igreja, o coitadinho cheio de pai. E o Senhor vai dizer: entra para o gozo do teu Senhor. É para dar glória por essa palavra, porque o Senhor não olha por fora, o Senhor olha por dentro. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra forte hoje aqui. Glória a Deus. Mas é esse o assunto. Dá glória ao teu Senhor. Glória a Deus. 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 Por que, irmão? Por que o Senhor estava ensinando Pedro? Por quê? Porque ele ia ficar dando continuidade na obra do Senhor na terra, junto aos demais. E ele não podia ter egoísmo, ele não podia ser aquele Pedro bravo, revoltado. Ele não podia. Que no entanto, lá na frente ainda o Senhor teve que ter alguns acertos com ele, porque ainda ficou alguns restinhos, mas é ser humano. E Pedro precisava lembrar todas as vezes que ele, por certo, falar de alguém ou acertar alguma situação, ele olhar para ele mesmo e ver que o Senhor teve misericórdia dele. E é assim que o Senhor trata com cada um de nós. O problema é que teve quantos que o Senhor já teve misericórdia, mas ele continua sem misericórdia. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembro de um ancião carrasco na região
ali de Minas. Tanto que aquele homem se tirou a liberdade de gente, de pessoas, mas tirou muito. Passava na frente dele e dava rasteira dele, sem misericórdia. Todo mundo tinha ele como um Deus, pregava muito, tinha assuntos demais. Depois de muito tempo descobriram que tinha um filho já por fora, com mais de 20 e poucos anos de idade. Escondeu 20 e poucos anos, tirando a liberdade e matando muita gente. Será que vai encontrar misericórdia? Hoje está aqui essa palavra, que tenhamos misericórdia, que a misericórdia de Deus para mim e para a tua vida, ela tem sido muito grande. Ela tem sido muito grande. E nós precisamos reconhecer isso todos os dias e viver com essa misericórdia, tendo misericórdia também de muitas pessoas que o Senhor vai colocar no nosso caminho. Vejamos que tornou a dizer de segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu que ele tinha dito a terceira vez: amas-me? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Não está escrito tudo aqui, mas por certo ele falou: Senhor, tu sabes que eu errei, eu fiz aquilo, mas me faltou força. Quando eu vi, estava sentindo sozinho. Mas tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. Se fosse por agora, eu daria a vida por ti. Aí já foi, já errei, já falei. Porque, no entanto, nas histórias diz que Pedro, na hora de morrer, se considerou morrer igual o Senhor, morreu de ponta cabeça. Na cruz também, ele não queria ter morto igual o Senhor Jesus. E quanto que ele sofreu por amor da palavra, que no entanto foi morto crucificado também. Sofreu, pagou o preço. Mas a verdade é que se aqui o Senhor não justifica ele, diante dos homens Pedro nunca mais se levantaria. Por isso que muitas das vezes precisa justificação de Deus na vida de um homem e de uma mulher, porque os homens não terão misericórdia o resto da vida, por erros, por falhas que muitas vezes nós cometemos. Mas está aqui essa palavra. Importante que você sinta hoje justificado por Deus, pois o Senhor veio para dizer para mim e para toda essa igreja: você me ama, igreja? Você ama o Senhor de verdade? Porque se nós amamos o Senhor de verdade, o amor de Deus é muito maior do que o meu amor e o meu amor por Ele. O amor de Deus está escrito que é maior do que o amor de mãe. E a palavra diz que a mãe que amamenta um filho, se ela rejeitasse um filho, se ela conseguisse, porque a mãe que amamenta, por que o Senhor fala mãe que amamenta o filho? Porque quando a mãe está amamentando, ela deixa de amamentar, ela rejeita o filho, o seio dela endurece, começa a sentir dores. E ela lembra: eu tenho um filho para amamentar. Então, por mais que ela queira esquecer, ela não consegue. A palavra diz que jamais Deus esqueceria daqueles que são seus. Você acredita que Deus lembra de você a todo momento? Deus cuida de você a todo momento? Vimos aqui coisinhas que às vezes falam que nem necessidade de vir aqui agradecer a Deus, mas é o Senhor que cuida dos mínimos detalhes. É o Senhor que cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. O olhar de Deus está olhando para nós 24 horas por dia. Enquanto você dorme, Deus está olhando na sua cama, Deus está olhando você deitado. Quando você acorda, Deus está olhando, Deus está vendo você aonde você vai, onde você passa. Dá uma glória para Ele nessa noite. Pois ainda Ele veio para te dizer: eu te amo mais do que você imagina. E se você soubesse do meu amor de verdade, você me valorizava um pouco mais. Mas mesmo assim, te diz o Senhor, o céu está preparado para você cantar o hino da vitória. Saia daqui agarrado nessa palavra, pois a minha misericórdia é de geração em geração. Glória! O aniversário muitas das vezes estava esperando hoje pelo teu erro, tua falha. O Senhor mandou uma palavra dizendo: eu não te quero mais aqui não é o teu lugar. Mas a palavra estende mais uma vez o tapete da misericórdia. E Deus está dizendo para mim e para toda a igreja: eu te quero aqui é o teu lugar. Teu nome está escrito no livro da vida, e ninguém vai apagar o que eu já escrevi. Você acredita nisso? Então saia daqui hoje entendendo que Deus te ama e te ama de verdade, e jamais você
você perderá o lugar que Deus te prometeu. Um dia morar no céu e ver a sua face como ela é. Essa palavra, Deus seja louvado, irmãos. Amém.